E, nesse momento, vou passar a apresentação da próxima conferencista, que é a doutora Nélida Brito, professora da UniCV. Passo rapidamente aqui a apresentar o título da sua comunicação, Vidas e Experiências Concentracionárias, e, seguidamente, a biografia enviada. Nélida Maria Freire Brito nasceu em Luanda, Angola, é filha de pais cabo-verdianos. Fez os seus estudos superiores na cidade do Porto, na Faculdade de Letras, é doutora em História. Começou a trabalhar desde os seus 21 anos como docente e, até a data, tem se dedicado a sua vida inteiramente ao ensino deste país. Fez parte dos docentes que deram início à primeira universidade pública em Cabo Verde, a atual UniCV. Além da docência, dedicou-se à pesquisa de temas contemporâneos e, por isso, nos últimos 20 anos, dedicou-se ao estudo das memórias de portugueses, angolanos, cabo-verdianos e guineenses que resistiram ao regime fascista e colonialista português entre os anos de 1936 a 1974, no campo do Tarrafal. Tenha a bondade, doutora Nélida, lembrando 20 minutos. Muito bom dia. Até lembra-me, talvez, por o que eu ouvi dizer pelos ex-presos, parece que estamos mesmo debaixo de um diretor do campo de concentração. Bom, nós somos humanos e os humanos não são relógios e, por isso, eu, como docente, não sei se conseguirei fazer a retrospectiva daquilo que eu quero dizer em 20 minutos. Falar de dois campos não é fácil, não é? Mas eu começo primeiro por quero cumprimentar aqui o senhor diretor regional da Unesco, a representante do embaixador de Portugal aqui em Cabo Verde, e quero também cumprimentar a senhora presidente, a nossa presidente, Ana Samira, que muito nos apoiou para que nós estivéssemos aqui. Mas eu, acima de tudo, quero cumprimentar os meus amigos, os nossos sobreviventes do campo de concentração de Cabo Verde, que só eles é que estão cá. Deveriam estar os outros também, mas infelizmente não foi possível. Estiveram, mas já se foram embora. E também quero cumprimentar alguns docentes, meus colegas que cá estarão, e assim como a juventude. Este trabalho é feito para os sobreviventes, os seus familiares e para a juventude. Para quê? Para poderem saber. Portanto, estes queridos alunos e jovens que escolheram estar aqui neste célebre campo, hoje transformado no Museu da Resistência. Olho para o meu lado direito e vejo também aqui o representante da Câmara Municipal do Tarrafal. Foi uma distração apenas. Como devem imaginar, portanto, é muito difícil em 20 minutos falar de 30 anos que este campo teve lugar e funcionou, não é? Quero vos dizer quais foram as motivações que me levaram a estudar estas duas fases do campo. Quando vinha de férias cá ao Tarrafal, ouvia dizer que existia, ou havia existido, um campo de concentração, mas nunca ninguém me disse o que realmente havia passado. Então fiquei com aquela curiosidade própria de uma pequena adolescente. Estudei o ensino secundário, mas nunca os meus livros, nem professores, me mostraram tal assunto. Fiz a licenciatura, mas também as informações foram passadas ao de leve. E na altura não era como hoje, que existe literatura abundante em papel e muito mais em forma virtual. Em 2002, a altura em que teria de escolher um tema para a minha tese de mestrado, não havia nenhuma tese sobre este campo, quer sobre a primeira fase, muito menos sobre esta segunda fase. Escolhi então o tema Campo de Trabalho de Chão Bom, mas ao pesquisar as fontes primárias, deparei com um grande obstáculo.
logo no primeiro dia, não me foi permitido consultar os documentos relacionados com o campo de trabalho de Chambon. No maior arquivo histórico português, que é a Torre do Tombo, em Lisboa, lugar onde todos os documentos da PIDE-DGS foram ali arquivados. Foi-me informado que havia uma lei vigente em Portugal que dizia que esses documentos estavam interditados e por isso não podiam ser consultados porque não havia passado o tempo determinado por esse decreto. Portanto, estávamos em 2002, ou seja, já haviam passado 28 anos após o encerramento do campo, mas ainda não havia permissão para a consulta do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Fiquei surpreendida e um pouco esmorecida, pois o meu objetivo era estudar, primeiramente, o período de 1961 a 74, em que funcionou o campo de trabalho de Chambon. Também não havia memórias escritas dos ex-presos. Até ainda não existem muitas memórias escritas desta segunda fase. Só 4 angolanos ainda escreveram memórias, um cabo-verdiano e uma memória de um guineense ou cabo-verdiano. Entrevistas nenhumas. E também não havia bibliografia suficiente e por isso não tinha base sustentável para consultar e assim resultar numa tese robusta. Quando informei ao meu orientador, ele disse-me: Nélida, por que é que não faz a primeira fase sob a colónia penal de Cabo Verde, à altura em que estiveram os antifascistas portugueses, pois ainda não há nada escrito, e a não ser as memórias dos presos e os documentos que já estão disponíveis na Torre do Tombo. Fiquei triste, mas também vi que havia necessidade de se saber, afinal, o que se passou na anterior fase, 1936, 1954. Há sempre aquela tendência em dizer 56, não, o campo fechou em 1954. Os portugueses estiveram cá 18 anos. E assim mergulhei nessa investigação para saber como se processaram esses 18 longos anos no Tarrafal. O primeiro passo foi procurar as memórias e documentos de fontes primárias, e quando comecei a ler fiquei surpresa, dando conta que estava a começar a estudar um campo de concentração, à moda portuguesa, como disse, por outras palavras, um grande historiador português, Fernando de Rosas. A minha preocupação era saber como eles viviam e como foram tratados pelos carcereiros, guardas e diretores do campo. Portanto, eu queria analisar o nível de repressão e violência vivida na denominada Colónia Penal de Cabo Verde, através das memórias. E foi baseada em 11 memórias, escritas pelos prisioneiros portugueses e na documentação da PIDE-DGS, que consegui escrever o Tarrafal na memória dos prisioneiros de 1936 a 54. Quando acabei de escrever, existiam 3 sobreviventes portugueses, Josué Romão, Edmundo Pedro e Sérgio Vilarides. José Romão, por coincidência ou por sinal, quis assistir à minha defesa da minha tese no Porto, coisa que não é fácil. Um personagem que viveu esse tempo estar a assistir uma defesa de uma tese sobre o que ele passou. E fui eu que apresentei na cidade da Praia também as memórias de Edmundo Pedro, que esteve cá juntamente com o pai. Entre 1936 a 54, período em que o campo esteve a funcionar, ocorreram momentos quase que diários de muito sofrimento. Ao chegarem, começam por ser despidos de tudo, ficando sem nada que haviam trazido da então metrópole, passando a vestir uma farda de sarja igual àquela que se encontra exposta na entrada deste campo. Mas com o decorrer do tempo, não lhes foi renovada a farda, e estas sofreram desgastes tamanhos a ponto de andarem todos rotos pelo campo. Os familiares enviavam medicamentos e outras encomendas, mas não lhes era entregue, como sabem. Adoeceram logo no início devido ao clima, devido à água e à alimentação inadequada, e morreram logo os primeiros 6 portugueses nesta prisão política especial.
Passaram neste período 9 diretores, todos eles portugueses, filiados na própria PIDE-DGS. Todos eles diferentes e, por isso, o grau de exigência e rigor mudava consoante cada diretor. Nesta fase houve sempre trabalho forçado, como abrir e tapar buracos, deslocar pedregulhos e voltar a colocá-los no mesmo sítio, assim como fazer obras para reabilitar o campo, por exemplo, o grande muro que cercava e protegia o campo. Também eram eles que iam buscar a água ao poço, e essa água era imprópria para o consumo e, por isso, adoeceram bastante. Logo no primeiro ano, experimentaram fazer a primeira fuga, mas fracassou. E foi por causa disso que o primeiro diretor do campo, o chamado Manuel Martins dos Reis, cognominado pelos presos por Manuel dos Arames, porque sempre que ameaçam os presos dizia: vais para os arames, vais para os arames. Foi ele que mandou construir imediatamente o lugar único de castigo, que devido ao tamanho a ser composto totalmente de cimento, sem janelas, sem nada, chamou-se Frigideira, onde foram castigados ali por vários dias a pão e água devido à tentativa de fuga. Por não tomar este discurso, para não tornar este discurso muito longo, vou contar das muitas experiências que ali algo se passou e que me chocou bastante. Primeiro porque, preso de tanto desespero, cortou os seus próprios pulsos, e a outra situação é por não haver casas de banho. Assim faziam tudo numa lata grande, que só depois de cheia era levada para despejar no mar. O mar aqui. Então contam que iam com a lata na cabeça e entravam no mar e esperavam que no momento em que não houvesse ondas, deitassem os detritos ao mar. Mas havia alturas que depois de despejarem, vinha uma onda e trazia tudo para cima deles. Não poderei terminar esta fase, a primeira fase, sem me referir a respeito do sofrimento que a falta de medicamentos, e nomeadamente do quinino, um medicamento que servia para prevenir o paludismo, ou ainda a falta de anestesia, que servia com que os presos fossem extraídos os dentes, e eles acabaram por extrair os dentes a sangue frio. E por isso contam que, ao ser extraído um dente a um preso, deu um grito tão alto que se ouviu neste campo. Quando se fechou o campo, encontrou-se guardado medicamentos para prevenir o paludismo e o quinino, e a anestesia para ser usado em caso de necessidade. Mas Esmeraldo Paes Prata, conhecido entre os presos por tralheira, o tal que dizia: eu não vim aqui para curar, mas sim para passar certidões de óbito, não colocou à disposição dos presos esses medicamentos durante todos esses anos. O que mais se pode contar sobre esta famigerada Frigideira? Este nome, como já podemos notar, foi dado devido às altas temperaturas, quer de dia, quer de noite. Durante o dia chegava a 60 graus, com direito apenas a pão e água. Durante vários dias, podiam estar 8, 20, 30, chegaram a estar até 135 dias de castigo. Por tudo e por nada ia separar a Frigideira. Morreram 32 presos portugueses. E sabem de que eram feitos os caixões? Eram feitos com as próprias tábuas das mesas que serviam as refeições ali na cozinha. O regime não se preocupava nem em mandar fazer caixões convencionais, e ainda outros foram enterrados apenas enrolados em lençóis. Bento Gonçalves disse, quando sentiu que estava quase a morrer, ele na cozinha, sentado na mesa, virou-se para os colegas e disse: estas são as tábuas que serão o meu caixão. Um outro aspecto também relatado nas memórias é que as autoridades do campo, durante a primeira fase, não se preocupavam nem em comunicar aos familiares a respeito da morte dos aqui encarcerados. O episódio ocorreu em 1949. Contam que um dia 2 ou 3 prisioneiros portugueses estavam num restaurante em Portugal. Entretanto, uma pessoa que trabalhava nesse estabelecimento
ao saber que tinham estado presos no campo do Tarrafal, perguntou: eu só queria saber como é que está o meu pai. Há tantos anos que não sei dele. Eles olharam um para o outro admirados com tal pergunta e disseram: ainda não sabe? Ele faleceu desde 1941. Adoentado, é claro, com uma biliosa. E assim contam que o almoço foi triste, mas o que assistiram, avaliaram bem, os que estavam na sala, avaliaram bem, ao vivo, o que era o fascismo. As autoridades do campo de concentração não se davam ao trabalho de informar aos familiares na tão distante metrópole. Era, sem dúvida, um regime cruel que não tinha o mínimo de respeito pela dignidade humana. Completamente desumanizado e injusto, o salazarismo era, com certeza, um regime que necessitava ser combatido e vencido em prol da liberdade e da dignidade humana, quer em Portugal, quer nas suas, então, possessões em África. Realmente, as autoridades fascistas do campo nunca informaram aos familiares dos prisioneiros sobre o que ia acontecendo no campo. Estes se encontravam numa situação de incomunicabilidade total com os seus familiares e amigos. Não se ventilava nenhuma informação sobre o estado de saúde e muito menos se estes se encontravam mortos ou vivos. Esta minha tese de mestrado sobre esta fase transformada em livro em 2006 quase que não teve patrocínio e por isso pouca tiragem teve, mas aqui trago um exemplar que em breve será feita a segunda edição, onde atualizarei uma pequena parte que escrevi. Mas existe este livro na nossa Biblioteca Nacional. Como estão aqui jovens, eu incentivo a saberem cada vez mais. Principalmente, aconselho os jovens e as pessoas que servem de guia aqui no campo, por favor, procurem relatar apenas o que aqui se passou, através deste livro ou de outros, que foi o primeiro que foi publicado entre os documentos. Não vai haver 5 minutos. Não dá. Não consigo durar. Agora passamos para o período Chombon, campo de trabalho de Chombon. Sim, finalmente resolvi, no decorrer do doutoramento, fazer o estudo da segunda fase, onde estiveram os nacionalistas angolanos, cabo-verdianos e guineenses, quando passou a haver autorização para abrir os documentos da PIDE-DGS na Torre do Tombo, e com o auxílio das entrevistas publicadas por José Vicente Lopes e outros jornalistas portugueses, como, por exemplo, José Castanheira. Consegui reunir relatos verídicos sobre a vivência e resistência no campo de trabalho de Chombon. E este trabalho é fruto, então, deste doutoramento, que muito me orgulho ser, portanto, uma das primeiras que se especializa nesta fase. Existem publicações de entrevistas e incursões feitas de forma generalista. Este é um trabalho, portanto, que decorre entre 62 e 74. Eu digo 62 porque os presos começaram a chegar em 62. 61 é o que é assinado de que o campo é reaberto. Eu própria, como poderão constatar, fiz entrevistas aos poucos sobreviventes e consegui entrevistar 2 angolanos que ainda não tinham sido entrevistados. Por sinal, Aldemiro Vaz da Conceição, que foi durante muitos anos chefe da Casa Civil do segundo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Nesta fase, como já foi dito, existiram 7 angolanos, 20 cabo-verdianos e uma centena de guineenses. E porquê? Porque que estes homens representavam a voz da luta e combate destes povos de Cabo Verde, Angola e Guiné? Vítimas de humilhação, discriminação racial e injustiças, lutavam pela liberdade e igualdade entre brancos e negros para alcançarem a autonomia e a independência dos seus territórios. Deportados das suas terras, vieram parar até aqui, sem direito de saberem o destino da fatídica viagem. Conotados de terroristas, foram trazidos para um lugar longínquo, de modo a ficarem longe dos familiares e dirigentes dos movimentos de libertação e, acima de tudo, longe dos holofotes da comunidade internacional.
Para o governo colonial português, a deportação para o Tarrafal foi uma resolução fácil. Porquê? Porque esta prisão especial estava já construída, por isso gastaria menos dinheiro ao erário português. Assim, através de um decreto, Salazar, através de Adriano Moreira, assina o despacho para reabrir o campo em 61, com outro nome, Campo de Trabalho de Chão Bom. O nome da prisão especial já designava o que esperava aos prisioneiros africanos. Aqui era um campo de trabalho. Mas, porque a conjuntura e os tempos eram outros, diferentemente dos antifascistas, estes não trabalharam muito tempo. Foram dispensados porque já tinha sido denunciado à comunidade internacional que havia um campo de trabalho. E para que Portugal não ficasse mal visto, as autoridades ordenaram o fim dos trabalhos. Mas, como sabemos, eles estavam encarcerados no princípio, nem podiam sair, depois passaram a ter intervalos para apanharem ar puro e raios solares. Mas não se encontravam aqui no campo. E isso impediria que trocassem informações e até se organizasse alguma fuga. As condições também foram péssimas. Os guineenses adoeceram, ficaram todos inchados por causa da qualidade da alimentação e também porque ficaram muito tempo confinados nos pavilhões, sem apanharem a luz solar. Por causa disso, o médico recomendou que teriam de sair no pátio e comer amendoim ou mancarra durante algum tempo. Cabo Verde, sobre os nacionalistas cabo-verdianos que aqui estão, foram os últimos a chegarem ao campo em 1970. Antes de serem trazidos para cá, foram interrogados e isso servia para poderem denunciar as pessoas do partido que pertenciam, que era o PAIGC. Eles resistiram e por isso nunca denunciaram os seus companheiros e camaradas. Antes de serem levados para o campo de Chombom, foram conduzidos para a cadeia civil da praia, na Prainha, onde parte do terreno é hoje o Hotel Trópico. Ali passaram meses enfrentando falta de higiene. Contam que havia muitos percevejos e a alimentação também era muito má. Depois foram trazidos para o campo, onde ficaram completamente isolados dos companheiros de luta angolanos, que chegaram 8 anos antes, e dos combatentes guineenses também. Durante os 12 anos que o campo de trabalho permaneceu aberto, este foi dirigido por 4 diretores, todos eles colaboradores da PIDE. Por isso é que cumpriram com os regulamentos e ordens que vinha diretamente de Lisboa. Quero aqui dizer-vos que desde o início os principais funcionários do campo recebiam ordens diretamente do presidente do Conselho, António Oliveira Salazar. Por incrível que pareça, apesar do Tarrafal ficar tão distante de Portugal, mas o diretor recebia assiduamente e diretamente informações dos seus colaboradores, homens de confiança da polícia política do seu regime. Sabe-se que, desculpem, se eu passar, passo poucos minutos. Tem que acabar isto. Isto é uma saga. Portanto, já me baralhei aqui, mas já apareceu. Então, nós vemos que... Eu disse que o diretor recebia assiduamente, portanto, as informações e sabe-se que nos anos 30 foram enviados para a Alemanha nazi pessoal para se formar com agentes da polícia secreta, a Gestapo. Por isso este campo, principalmente na primeira fase, viveram tempos muito difíceis. Assim começo por narrar as experiências vividas pelos presos cabo-verdianos aqui no Tarrafal. Havia um diretor, o senhor chamado Eduardo Vieira Fontes, mais conhecido por Dadinho Fontes. Estes lembram-se que o tratamento não foi muito abonatório, segundo os nossos heróis cabo-verdianos que aqui estão. Contam que quando recebiam visitas dos familiares que saíam de casa de madrugada porque não havia transporte para trazê-los, essas pobres mulheres levantavam-se às 4 horas da madrugada. Tenho informações de entrevista do Juvencio Di Santo, o chamado Di Santo, e do Arlindo dos Reis Borges, e do Luís também. Revistavam tudo, alimentos e outros objetos, era feito de uma forma muito rigorosa. Um dia o jovem Pedro Martins recebeu da sua mãe um bolo.
E ao fazerem a revista, o agente da PIDE cortou o bolo minuciosamente, procurando com certeza algum indício que poderia ser um bilhetinho com alguma informação. Este narra que ao terminarem de esmiuçar, o bolo ficou todo desfeito e então o preso Pedro Martins, revoltado, mandou deitar o bolo esfarinhado para o lixo. O meu livro trará mais experiências dos nossos compatriotas cabo-verdianos e trará a análise pormenorizada acerca deste diretor cabo-verdiano, através da sua memória escrita num livro com o título Guia de Marcha. E será desvendado todo o comportamento do último diretor do campo de trabalho de Chombong. Inclusive, com ele consegue, como é que ele vai conseguir fintar, ouçam, cabo-verdianos, como é que ele vai conseguir fintar o Comitê Internacional da Cruz Vermelha que visitou o campo na década de 70. O objetivo da Cruz Vermelha era para se informar a respeito das condições que havia cá no campo. Assim sendo, procurou esconder 20 presos. E eu tomei a informação que hoje, aqui, este pavilhão era o pavilhão destinado aos presos de delito comum, porque na segunda fase houve presos de delito comum. Então, estavam instalados perto, os cabo-verdianos estavam espalhados perto, por isso, eles encontravam-se, e portanto, Eduardo Vieira Fontes faz um relatório e diz que conseguiu fintar os membros da Cruz Vermelha. Outra situação, apenas tem 2 folhas. Este preso António Cardoso, nascido em Angola, um preso que ele é branco, mas ele foi desde pequenino e ele lutava pela independência de Angola. Este foi o preso que mais tempo esteve no castigo. O castigo era na chamada Holandinha, ou nas celas disciplinares. Ouçam bem, celas disciplinares. Segundo os relatos dos guardas e presos da Holandinha, foi muito pouco usada pelos presos políticos, a Holandinha. Esta foi usada pelos presos de delito comum, que, por sinal, este pavilhão, portanto, era o que os de delito comum estavam. O campo também comportava este tipo de presos, que, segundo documentos, comprovam que estariam antes da abertura do campo, em 1961. Ou seja, depois do encerramento do campo em 1954, este foi transformado num presídio para receber presos de delito comum que transitaram até 1900 e depois foi transitado para o campo de trabalho de Chombong. Continuaram cá, mas com outro nome. Assim sendo, a maior parte dos castigos eram executados nas celas disciplinares. Não eram os presos políticos que foram castigados nas celas disciplinares. E temos Doutora ali o exemplo. agradeço que termine, porque o tempo está avançando. Vou terminar. Não, agradeço uma celeridade, porque senão compromete o debate. Obrigada. Termino aqui apenas dizendo que por incrível que pareça, ainda existe gente cética a respeito da existência ou não desta antiga colónia penal e deste campo de trabalho. Continuamos no campo de trabalho de concentração. Mas essas dúvidas e essas declarações só comprovam que, se não fosse o sacrifício destes homens que deram a sua vida juvenil e o seu sangue, hoje não existia liberdade e, por conseguinte, não poderíamos exprimir aquilo que todos nós dissemos hoje. Como disseram os presos, Tarrafal como prisão, nunca, nunca mais. Viva a liberdade!